Novas informações gravíssimas e bombásticas contra o Anderson Torres foram divulgadas. Foi revelado que Anderson Torres se baseou 100% em notícias falsas sobre compra de votos para organizar aquela operação policial de obstrução no segundo turno. E mais ainda, ele queria insistir em encontrar uma relação do PT com organizações ilegais para a compra de votos. Ou seja, o Anderson Torres agiu de modo deliberado para sabotar o processo de votação. O que nós precisamos saber é se ele foi de fato enganado por essas notícias falsas ou se ele a usou sabendo que eram falsas para justificar a operação de sabotagem. E agora a situação dele é inevitável, ele vai ter que fazer uma delação premiada que vai apontar para o Bolsonaro. Na sua opinião, coloque aqui nos comentários, ele foi enganado ou ele usou como justificativa para a sabotagem? Ele vai delatar o Bolsonaro? Você quer a delação? Se você quer a delação, deixe o seu like e se inscreva no canal. Essa informação foi trazida para nós com exclusividade pela revista Veja, porque anotações encontradas no celular da ex-diretora do Serviço de Inteligência do Ministério da Justiça apontam para todos esses fatos. Foi ela que organizou aquele relatório que o Anderson Torres exigiu dos locais de votação de Lula no Nordeste, onde ele teve muito mais votos do que o Bolsonaro. E foi esse relatório que embasou completamente a operação da Polícia Rodoviária Federal no segundo turno, causando todo aquele tumulto. Segundo as informações da ex-diretora de inteligência, o Anderson Torres utilizava informações falsas com falsas denúncias que ele recebia diariamente sobre compra de votos no primeiro turno a favor do Lula. As anotações mostram que a diretora sabia que aquelas informações, que aquelas notícias eram falsas, mas mesmo assim ela foi lá e fez o relatório. E para piorar, existia dentro do Ministério uma visão extremamente arraigada de que havia compra de votos no primeiro turno. Então o Ministério ele foi dominado por uma visão falsa de compra de votos, por uma mentira que nunca aconteceu. E eles queriam, porque queriam encontrar alguma relação do PT com organizações criminosas para a compra de votos. Olha só a situação. E baseado nisso, ele exigiu que um boletim de inteligência fosse feito apresentando os principais pontos de votação do Lula. Então qual era todo o esquema do Ministério da Justiça? Vamos fazer um levantamento dos locais de votação que o Lula teve muito mais votos do que o Bolsonaro. Nesses locais de votação, baseado nessas notícias falsas que eu recebi, nós podemos levantar as suspeitas sobre compra de votos. Então nós vamos realizar operações policiais de bloqueio nas estradas para ver se há alguma coisa sendo feita ou não. Dessa forma a gente cria uma grande fila, criamos um grande tumulto, dificultando assim a votação no Lula, reduzindo a vantagem do Lula para o Bolsonaro. E isso quase deu certo, porque faltou muito pouco para que o Lula não ganhasse do Bolsonaro. E esse gráfico foi apresentado em reuniões com a Polícia Rodoviária Federal e também com a Polícia Federal. Resta a gente saber, pessoal, se o Anderson Torres, ele recebia essas informações direto, foi enganado e por isso exigiu fazer o relatório, ou se ele usou essas notícias falsas para embasar o pedido que ele já queria fazer como parte do plano de sabotagem da votação no segundo turno. Porque essa obstrução quase deu a vitória para o Bolsonaro. Na semana da votação, o Anderson Torres pegou um avião da FAB. Então perceba como ele usou todas as estruturas da própria República para atacar a nossa democracia, porque a eleição é uma parte, é um elemento da democracia brasileira. Então ele usou a divisão de inteligência do Ministério da Justiça, um avião da FAB e as estruturas da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. Ele foi lá, apresentou o mapa dele para a Polícia Rodoviária Federal da Bahia e chamou também a Polícia Federal para ajudar a Polícia Rodoviária naquele dia do segundo turno. Nós temos que lembrar as filas quilométricas, o congestionamento quilométrico nos principais locais que Lula venceu o Bolsonaro no primeiro turno. Se não fosse o Alexandre de Moraes para, numa canetada, encerrar de uma vez por todas aquela operação, o Bolsonaro poderia ter vencido. Aí sim teria sido um grande golpe de Estado. E o pior de tudo nessas descobertas que foram feitas na revista Veja é o fato, pessoal, da ex-diretora dizer que havia uma visão arraigada de compra de votos dentro do Ministério da Justiça. Isso corrobora demais com a tese do Alexandre de Moraes que vai prender o Bolsonaro. A existência de uma grande organização de ataque às instituições republicanas que visava um golpe ou uma intervenção militar. Um golpe tabajara, como o próprio Moraes falou.
O Bolsonaro disse que ele não quis dar golpe nenhum, que ele não mobilizou ninguém, e ele nem precisava mobilizar, porque ele introjetou uma cultura organizacional, o ambiente organizacional, que todos os integrantes dessa organização ilegal dentro do Palácio do Planalto pensavam em ações antirrepublicanas, como no caso do Ministério da Justiça. Havia ali uma visão de temos compra de votos, nós precisamos zelar pela democracia no nosso país, então vamos fazer essa operação da Polícia Rodoviária Federal. Isso tudo está muito caracterizado. E o Ministério da Justiça, portanto, se tornou um dos braços, um dos segmentos dessa organização antirrepublicana. Resta saber, aí que está a questão, se as notícias falsas que o Anderson Torres recebia eram produzidas pelo Gabinete do Ódio. Então a própria organização se retroalimentava com as notícias falsas para atacar a própria República. E é muito possível que sim, essas notícias falsas tenham sido produzidas pelo Gabinete do Ódio. Vendo tudo isso, é muito difícil que o Anderson Torres não seja condenado. E vendo a condenação se aproximar, é muito difícil acreditar que o Anderson Torres não vá propor um acordo de delação premiada como foi feito com o Mauro Cid. Muito, mas muito difícil. O Anderson Torres, ele passou poucas e boas no período que ele teve preventiva. Ele perdeu peso, ele ficou com abalos emocionais seríssimos, e mesmo agora, depois de ter saído, agora ele tá na casa dele, né? Tá na prisão domiciliar. Ele ainda tá muito abalado. Então vários aliados dele tentam convencê-lo a fazer um acordo de delação premiada para atenuar a pena, porque a pena ela vai ser inevitável. Ela é inevitável. Esses acordos do Cid, do Torres, do Delgatti devem sair assim que houver a nova mudança ou a nova escolha na PGR. Por que isso não acontecia na época do Aras? Porque o Augusto Aras era muito refratário a esse tipo de instrumento, podemos colocar assim. Tanto que depois que teve a delação do Mauro Cid, o Aras veio a público sem ser provocado por ninguém para se posicionar contrário à delação do Mauro Cid, comparando com as delações da Lava Jato. Então a defesa do Mauro Cid principalmente vai esperar o novo PGR ser selecionado para tentar se reaproximar do Ministério Público Federal. E eu vejo que esse movimento vai ser seguido também por outros acusados que têm interesse em fazer a delação premiada. Porque ninguém vai ser bobo, ninguém vai querer esperar as investigações chegarem no ponto que a delação não tem o que contribuir. Então, isso vai acontecer. Quando vai ser? Nós não sabemos, porque o Lula ele não tem pressa para escolher o novo PGR. Ele está muito satisfeito com a Eliseta Ramos, que é a PGR interina. Falaram que ela tinha uma postura a favor da Lava Jato, mas o Lula conversou com ela, gostou da visão dela, e o Lula, ele está muito insatisfeito com os dois nomes que foram colocados a ele, do Paulo Gonet e do Antônio Carlos Bigonha. Ele disse que pode esperar até 2024 para escolher o novo PGR, até porque o Paulo Gonet, que é o favorito, né, indicado do Gilmar Mendes, do Alexandre de Moraes, arquivou a ação movida pelos partidos, por procuradores, na verdade, sobre crime eleitoral do Bolsonaro na reunião com os embaixadores que depois o Bolsonaro foi cassado. Ele não viu absolutamente nada e arquivou. Então isso pesa contra ele. O Lula quer ter mais tempo, quer ter mais nomes, então nós vamos poder arrastar esse assunto até 2024. Mas essa delação, na minha opinião, ela é inevitável.